A igreja dos últimos dias precisa estar atenta a duas situações que o povo de Deus precisa passar. Primeiro, o povo de Deus, a igreja dos últimos dias, precisa respeitar o período do anonimato, o período do desprezo, o período da não valorização, o período do menosprezo, o período em que você serve ao Senhor na igreja que você congrega, em que as pessoas nem olham para você e que as pessoas não reconhecem o chamado de Deus sobre a sua vida. Você entrega ao Senhor o seu período de anonimato, o seu período de menosprezo, para acumular aquilo que Deus está fazendo nesse período. O período do desprezo ou o período do anonimato é o período em que Deus quer que você intensifique sua vida de oração, porque todas essas coisas que você está passando vão contribuir para que você venha produzir um peso de glória muito mais excelente. O cristão que está forçando o seu chamado, que está forçando a ordenação e não está respeitando o período do anonimato, não participará da glória que será derramada nos próximos anos, talvez nos próximos meses. Segunda situação que a igreja precisa entender, os cristãos que estão sendo preparados para os últimos dias precisam conhecer o conteúdo do cálice, precisam conhecer o conteúdo da taça. Você sabia que você está bebendo de um cálice? Ou você sabia que Deus vai te proporcionar um momento de beber um cálice para que você venha produzir a alegria do Espírito Santo para outras pessoas? Nós estamos no segundo vídeo da série, o cálice de Neemias. E se você, cristão, não conhecer aquilo que você está produzindo no período do anonimato, você não vai viver aquilo que Deus tem sobre a sua vida e através da sua vida. E se você não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro, de maneira urgente, pause esse vídeo, assista ao vídeo anterior para você entender o porquê que Deus está proporcionando um cálice na sua vida. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série, o Cálice de Neemias. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Como eu falei no vídeo anterior e repeti parte disso no início desse vídeo aqui, nós precisamos respeitar os dois momentos que nós vamos viver. A igreja dos últimos dias é uma igreja que está sendo preparada no anonimato, sendo menosprezada e desprezada, e você, cristão, não pode forçar o seu chamado, não pode forçar a sua ordenação. Não existe essa história de postar nas redes sociais, olha, agenda aberta. Não existe essa história de fazer network para conseguir um lugar para pregar. Aqueles que forçam o chamado, aqueles que forçam a agenda para pregar, para ministrar, para louvar, aqueles que estão forçando conexões para estabelecer o seu ministério, não estão respeitando o período do anonimato. Então respeite o período do anonimato. E segunda coisa, Deus tem um cálice sobre a sua vida, Deus tem uma taça sobre a sua vida, e você vai beber desse cálice para quê? Para produzir a alegria do Espírito Santo. O vinho que você está produzindo, porque você é um odre, você sabe muito bem que você é um odre. Deus está te preparando como um recipiente para receber o vinho do Senhor. Só que Deus quer que você intensifique a sua vida de oração para conhecer o conteúdo da taça, para conhecer o conteúdo do cálice. Agora, queridos, nós vemos que Neemias é uma tipologia maravilhosa para a igreja dos últimos dias, porque até o nome de Neemias representa o que o Espírito do Senhor está fazendo com a igreja que hoje está sendo preparada no secreto. Neemias significa o Senhor consola ou o Senhor conforta. E Neemias, ele não recebeu uma profecia direta, mas ele foi inspirado pelo Consolador. E hoje todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e obedecem à palavra de Deus são inspirados e direcionados pelo Consolador. A igreja dos últimos dias vai viver o que está escrito em João capítulo 15, João capítulo 16 e João capítulo 17. João, em seu evangelho,
ele relata ali as falas, os momentos de orações de Jesus, e Jesus deixa ali chaves preciosas para a igreja dos últimos dias. A igreja que será movida pelo Consolador, por quê? Porque a igreja dos últimos dias, ou as duas testemunhas, para você que conhece o ensino das duas casas de Israel, as duas testemunhas serão usadas com poder e graça, estarão vestidas de pano de saco e serão habilitadas para exercer o poder de Deus aqui nessa terra. Agora, como eu falei no vídeo anterior, Neemias é uma tipologia maravilhosa para os últimos dias, e você, cristão, precisa estar atento a essas revelações. Mais uma vez, vai lá comigo em Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dai-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Presta atenção aqui. No capítulo 1 vai registrar Neemias recebendo a notícia da desolação de Jerusalém, da desolação do reino de Judá. O irmão dele, Anani, traz a notícia e Neemias passa cerca de 4 meses orando, jejuando, buscando ao Senhor de manhã, buscando ao Senhor no período da noite, buscando ao Senhor em sua vida de oração. E ele persiste na oração, e esse versículo que você está lendo aí é o quê? É o final da oração de Neemias, e Neemias ele faz uma oração muito semelhante à oração que os primeiros apóstolos fazem. Nós vamos ver esse registro em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano é o capítulo 4, quando eles começam a sofrer as primeiras perseguições no início da igreja primitiva, eles falam para o Senhor: Senhor, concede-nos esta graça de pregar a tua palavra, e enquanto nós pregamos a tua palavra, vai fazendo sinais, Senhor. Neemias faz uma oração semelhante, por quê? Porque assim como Neemias, ele foi inspirado pelo Consolador, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no início, também estava sendo inspirada pelo Espírito Santo. Então, cristão, você que está no anonimato, saiba, Deus quer que você tenha uma vida de oração, e que você insista em pedir o favor de Deus no seu chamado. Não menospreze o período do anonimato. Por quê? Porque assim como Neemias só era conhecido no palácio, assim como Neemias só era conhecido pelo rei, existem muitos servos do Senhor que são desconhecidos pela maior parte dos cristãos, não são tão famosos e populares nas redes sociais, não são muito famosos e populares em suas congregações, são até menosprezados e desprezados. Existem pessoas que são casadas com outras pessoas que também têm chamado, e parece até que somente o seu cônjuge é conhecido, parece até que somente o seu companheiro ou a sua companheira é valorizado no ministério. Só que o Senhor usa essa palavra para dizer para você: não importa se as pessoas não te conhecem ou não te valorizam. O mais importante é ser conhecido pelo rei e estar servindo ao rei todos os dias. Esse era o caso de Neemias. Homem de oração, homem de intercessão. E o texto vai dizer no final do versículo 11: nesse tempo eu era copeiro do rei. Agora, vai no capítulo 2, olha o que diz o versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O que está acontecendo aqui? Neemias está diante do rei Artaxerxes, por quê? Porque ele era o copeiro do rei. Neemias, como copeiro do rei, ele tinha um cargo de confiança. E não esqueça disso. Quem tem vida de oração, quem tem vida de meditação na palavra de Deus, quem tem a sua vida com Deus no secreto, tem um cargo de confiança. Não é a confiança do seu pastor, ainda que isso seja importante. Não é a confiança do seu chefe no trabalho, ainda que isso seja também muito importante. Não é apenas a confiança do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa. É a confiança do rei. O cargo de confiança é sermos chamados embaixadores de Cristo nesse mundo tenebroso. E imagina só, querido irmão, imagina só, querida irmã, entre os 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, aproximadamente, Deus escolheu você. Deus selecionou você para quê? Para exercer um chamado que vai ecoar para a eternidade.
Então, se você é desprezado ou menosprezado, não se importe com isso. Você é conhecido pelo rei e tem um cargo de confiança. Neemias começou a orar no mês de Quisleu. E ele finaliza a oração dele, ele finaliza a campanha dele no mês de Nissan. E o que significa isso? Que ele começou, olhando para o nosso calendário, ele começou a orar entre novembro e dezembro, e terminou de orar antes de falar com o rei. Ele terminou de orar por volta de março ou abril. Provavelmente Neemias ficou cerca de 4 meses em oração, na busca pela presença de Deus de manhã e de noite. Por quê? Porque a igreja dos últimos dias será uma igreja de oração. Por que a igreja dos últimos dias estará vestida de pano de saco? Por que a igreja dos últimos dias estará exercendo grande poder e autoridade? Porque essa igreja, assim como Neemias, terá vida de oração. Agora, o que o texto está dizendo? Que Neemias, ele era copeiro do rei e ele tinha como responsabilidade em provar o vinho do rei. E quando Neemias provava o vinho antes de servir ao rei, Neemias estava colocando em conta a sua própria vida. Não esqueça disso. Igreja de Cristo que está sendo preparada para os últimos dias. Você precisa estar disposto a entregar a sua vida para o rei. Você está disposto a exercer o seu chamado ao ponto de entregar a sua vida por completo? Ou você divide a sua vida com outras coisas? Ou você divide a sua vida com pecado? Ou você está muito mais preocupado com o seu cargo ministerial? Será que você está muito mais preocupado por ser copeiro do rei, por ser pastor, por ser cantor? Será que você está muito mais preocupado em ser diácono, em ser evangelista? Será que você está muito mais preocupado com o seu cargo ministerial? Ou você tem tomado do cálice sem medo de perder a sua própria vida? Será que você entende que o seu chamado é muito mais importante do que a sua própria vida? Agora presta atenção nisso. Neemias, ele tinha que provar o vinho do rei, mesmo sabendo que o conteúdo da taça poderia estar envenenado. E por que isso acontecia? Porque na época de Neemias, ou na época dos impérios antigos, era muito comum reis perderem suas vidas, reis morrerem por conta do envenenamento. Existiam muitos golpes de Estado para roubar o trono dos reis, e era comum acontecer envenenamento através da bebida do rei. Inclusive, os reis antigos tinham copeiros, e o copeiro era chamado de um cargo de confiança. Por quê? Porque o rei, ele esperava o copeiro provar primeiro aquela bebida, aquela comida. Por quê? Porque se tivesse envenenada, o copeiro morreria. Então, o copeiro, ele tinha um cargo de confiança. Por que o copeiro tinha um cargo de confiança? Porque ele arriscava a sua própria vida para que o rei não perdesse a sua vida. O nosso rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele entregou a sua vida. E ele espera, amado irmão, amada irmã, que nós entreguemos a nossa vida para ele, assim como ele entregou a dele. Não tende em vós por usurpação. Não tende em vós por usurpação ser servo do Senhor, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, se esvaziou para quê? Para produzir um peso de glória muito excelente. Jesus Cristo bebeu de um cálice, assim como Jesus Cristo bebeu de um cálice, a igreja dos últimos dias também beberá desse cálice. Agora, olha o versículo 2, Neemias 2, versículo 2. O rei me disse, por que está tristes o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Você sabe muito bem que o copeiro não poderia parecer estar triste. O copeiro não poderia se apresentar com um rosto preocupado. O copeiro do rei era necessário que o copeiro do rei fosse alguém alegre, fosse alguém com uma boa apresentação, fosse alguém com uma aparência tranquila. Por quê? Porque às vezes os copeiros nos impérios antigos se juntavam, se mancomunavam para destituir o rei daquele reinado. Neemias, ele teme sobremaneira. Por quê? Porque o rei percebeu que ele estava triste. Agora, presta atenção nisso. A igreja dos últimos dias estará vestida de pano de saco, estará de luto. Por quê? Porque Deus já está anunciando através dos seus servos que aquilo que aconteceu com Judá,
nos últimos, aquilo que aconteceu com Judá, a invasão da grande Babilônia, a invasão do reino de Nabucodonosor, a Babilônia, eu acabei falando, né? Aquilo que aconteceu com Judá, na época de Neemias, né, ou antes da época de Neemias, a invasão da Babilônia, Nabucodonosor invade com o império da Babilônia Judá, e Judá é devastada. E vai acontecer nas nações coisas semelhantes. O que vai acontecer? Hoje, nós vemos a grande Babilônia, o sistema político, cultural e religioso, o sistema político, cultural e religioso invadindo as igrejas de Cristo. Só que a igreja de Cristo vai viver a glória da última casa. E para viver a glória da última casa, essa igreja, antes de tudo, ela vai se entristecer. Vestir pano de saco significa humilhação. Vestir pano de saco significa suportar o momento da humilhação. Agora, olha só isso. Assim como Neemias estava triste pelo que tinha ocorrido com Judá, assim como Neemias estava triste com a condição de sua terra natal, mesmo ele não conhecendo aquela terra, você, cristão, precisa estar triste com o que nós estamos vendo na igreja. Heresias sendo pregadas nos púlpitos, púlpitos sendo transformados em palcos, pastores, pregadores famosos cobrando um valor exorbitante para ministrar a palavra de Deus, pastores celebrando o seu aniversário em vez de estar programando o culto, pastores usando o púlpito com bandeiras grandes com suas fotos e as pessoas ali celebrando a foto do pastor naquela bandeira grande. Você viu isso em uma denominação muito famosa aqui no Brasil? Pastores que não ligam de suas esposas estarem expondo os seus corpos em redes sociais. Nós estamos vendo o quê? Um sistema da grande Babilônia, um sistema religioso, político e cultural invadindo a igreja. E você, cristão verdadeiro, que está vendo todos esses erros, você, cristão, que está vendo tudo isso de errado, você precisa colocar pano de saco. Por quê? Porque assim como Neemias se entristeceu por causa daquele acontecimento, você precisa também se entristecer. Agora, presta atenção nisso. Neemias foi aquele que conheceu o conteúdo do que estava na taça, no cálice. Deus nos dá um cálice para beber antes que esse cálice se transforme em uma grande alegria. Para você conhecer o cálice, você precisa entender todo o processo para que aquele vinho chegue até a taça que Deus vai derramar sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus está te preparando para beber de um cálice. Irmão Paulo, o que é um cálice? Eu falei no vídeo anterior. Cálice, na palavra de Deus, ou taça na palavra de Deus, é usado como figura para falar a respeito de experiências que uma pessoa, ou que um grupo de pessoas, ou que nações podem passar. Cálice ou taça na palavra de Deus está falando a respeito de experiências que Deus vai proporcionar a uma pessoa ou a um povo. E é por isso que nós vemos os cálices, nós vemos o cálice da ira de Deus em Apocalipse, as taças que serão derramadas. O que são cálices? O que são taças? Experiências. Experiências que Deus proporciona. Só que esse cálice e essa taça pode ser um juízo. Por exemplo, a igreja não bebe da taça da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. Porém, a igreja, assim como os primeiros apóstolos, vão beber de um cálice. Lembra? João e Tiago pedindo para Jesus, nos permita, Senhor, que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. E ali, Jesus diz, será que vocês podem beber de um mesmo cálice que eu vou beber? Será que vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu vou ser? E no final da conversa, Jesus acaba dizendo para João e Tiago, olha, vocês também vão beber de um cálice que foi designado para vocês, mas o se assentar à minha direita e à minha esquerda, isso não compete a mim ceder a vós outros. O que Jesus fala ali para Tiago e João? Que eles beberiam de um cálice, e a história do cristianismo nos mostra que eles beberam de um cálice para quê? Nós bebemos de um cálice para produzir uma glória excelente. Por que nós bebemos desse cálice? Porque nós precisamos conhecer o vinho. Nós precisamos ter em nossa essência o vinho do Senhor. O que é o vinho do Senhor? O vinho do Senhor é o Espírito Santo que vai promover alegria para as nações, que vai promover alegria para as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Agora, se você é aquele que só aponta o erro e
e não se entristece como Neemias se entristeceu, significa que você não entendeu nada o porquê que você está sendo desprezado e menosprezado. Amados irmãos, eu quero começar a falar a respeito do conteúdo da taça de Neemias, mas nós só vamos terminar falando a respeito da produção da taça ou da produção do conteúdo da taça de Neemias no próximo vídeo. Eu vou pedir o auxílio de um outro texto, vai lá comigo em Cantares, capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 15, e no vídeo seguinte eu vou continuar falando a respeito disso para você entender, conhecer o conteúdo da taça que Deus está entregando em sua mão, conhecer o conteúdo dessa taça e se aprofundar nesse conteúdo faz toda a diferença para que você permaneça de pé para aquilo que Deus vai promover na sua vida. Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O texto está nos mostrando o quê? Um vinhedo. Ou seja, o texto está nos mostrando a matéria-prima para a preparação de um vinho. E eu quero que você esteja preparado, porque Deus está te mostrando através dessa palavra que você precisa conhecer o processo da preparação do vinho, porque chegará um tempo em que Deus te colocará em uma posição de honra com a taça do vinho em sua mão, só que você precisa respeitar o período da preparação desse vinho. Será que você conhece o conteúdo da taça que Deus está entregando em sua mão? Será que você entende que todas as situações que você tem passado são situações para produzir esse vinho? Bom, vamos finalizar aqui o vídeo número 2 e eu te espero para o próximo vídeo que nós vamos entrar diretamente no conteúdo da taça de Neemias. Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá no canal do Instagram, no perfil do Instagram, o perfil A Lâmpada para os Meus Pés. É um perfil que eu não falo diretamente de estudos, das meditações, porém, é um perfil onde eu faço outros trabalhos e através daquele perfil você pode me seguir e nós teremos um contato mais direto. O perfil no Instagram, A Lâmpada para os Meus Pés. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.